Tá, tá, tudo bem. Eu? Ok, estamos ao vivo. Bom dia a todos e a todas. Hoje, dia 1º de junho, dia da imprensa. Nós temos na pauta dessa live o tema Como as fake news se propagam em situações de crise. Para isso, temos o prazer de receber o jornalista Paulo Motorim. Ele é um renomado jornalista investigativo, repórter da Intercept Brasil, em Brasília, e idealizador do podcast Nenê da Brasilândia. Motorim já colaborou com veículos nacionais e internacionais como o The New York Times, Poder 360, Brasil de Fato, Revista Brasileiros e Jornal Lance. Para conduzir a entrevista, convidamos Alisson Coelho. Ele é jornalista, escritor, pesquisador e professor universitário, doutor em comunicação, com pós-doutorado na Universidade de Brasília, e professor dos cursos de comunicação da Fevale, onde coordena as graduações de jornalismo e de relações públicas. Tem passagem pelas principais redações gaúchas, dentre elas a RBS, a Record e Sinos. Além disso, acumula experiências em assessorias de imprensa nas áreas de negócio, esporte e cultura. Nos últimos anos, especializou-se em coordenar projetos de imagem e reputação. É cofundador da Deixa a Vírgula, estúdio criativo com clientes em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e que voluntariamente cedeu sua equipe e seus canais oficiais para realizar a checagem de boatos durante as enchentes que atingiram o estado. Antes de ouvir os nossos convidados, passo a palavra ao presidente José Nunes para a saudação inicial. Bom dia a todos que estão com a gente aqui pela plataforma Zoom e também aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook da Associação Jornalista de Imprensa. Para nós é uma satisfação a gente estar aqui fazendo essa live. Não gostaríamos de estar por live, gostaríamos de estar fazendo presencialmente, mas infelizmente essa situação que nos acometeu aqui no estado do Rio Grande do Sul, dessa enchente, nos leva a buscar aquele método que estávamos acostumados durante a pandemia, onde o nosso trabalho foi feito muito pelas redes sociais, pelas lives, enfim, e agora a gente está revivendo isso aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que fazer um trabalho que é extremamente importante, a gente destacar o Dia da Imprensa. A Associação Jornalista de Imprensa ela tem um projeto de lei aprovado junto à Assembleia Legislativa, que a gente comemora a Semana da Imprensa. Infelizmente, em função de tudo que está ocorrendo, eu mesmo, durante o mês de maio, não consegui sair de São Leopoldo e ir a Porto Alegre, lá na Associação Jornalista de Imprensa, em função de toda essa logística que a gente tinha que priorizar as pessoas que estavam levando donativos, enfim, a segurança pública, o pessoal da saúde, e a gente decidiu, então, fazer o trabalho mais aqui em São Leopoldo, fazendo o trabalho, quem estava em Porto Alegre estava fazendo lá na Associação Jornalista de Imprensa, e a gente estava por aqui, mas dando esse atendimento aos jornalistas. Tanto é que a gente criou, em parceria aqui com a Este em São Leopoldo, a gente criou uma central de imprensa aqui em São Leopoldo, disponibilizamos a Associação Jornalista de Imprensa também para os veículos de comunicação, para os jornalistas estarem lá fazendo o seu trabalho. Enfim, esse foi o papel da Associação Jornalista de Imprensa durante esse período bastante caótico que a gente viveu e ainda está vivendo aí com um período de limpeza, enfim, das residências que foram atingidas pelas cheias. Muitos jornalistas foram acometidos também, muitos profissionais, alguns veículos, como é o caso da RDC TV, que teve seu estúdio invadido pelas águas e que, lamentavelmente, tem a possibilidade de que venha a fechar esse veículo de comunicação, o que a gente não quer, o que a gente vai trabalhar para que isso não ocorra. Então, o Correio do Povo teve que sair da sua redação, a 0 hora, enfim, bastante, não só pessoas, a sociedade como um todo, mas também os profissionais. Mas eu quero, acima de tudo, saudar os profissionais de comunicação aqui do estado do Rio Grande do Sul, profissionais de comunicação que estiveram aqui durante essa cobertura das cheias,
fizeram um papel extremamente importante no combate à desinformação, no combate às informações fraudulentas. Então, é um louvor a todos esses jornalistas profissionais que fazem da nossa profissão cada vez mais a importância que se dá para o trabalho com a sociedade. Mas em cima de tudo que eu falei, eu quero dizer que o Dia da Imprensa ele é comemorado no dia 1º de junho por um trabalho extremamente importante da Associação Rio Grandense de Imprensa, que lá nos anos 90 decidiu que era importante a gente prestar essa homenagem a Hipólito Zé da Costa, fundador do Correio Brasiliense, e que foi, sem dúvida nenhuma, Paulo, e eu já agradeço a você por estar com a gente, que foi, sem dúvida nenhuma, um jornalista que buscou, de forma pessoal, alternativa, trazer o bom jornalismo para o Brasil lá nos anos dos 1800, e ele, morando em Londres, conseguia distribuir um jornal aqui no Brasil. Então, isso mostra que o jornalismo, acima de tudo, é a informação, é a busca pela informação correta. E esse trabalho da Associação Rio Grandense de Imprensa, que foi em 1999, que passou a ter o 1º de junho como data do Dia da Imprensa, que antes era comemorado 10 de setembro, em função do jornal Gazeta do Rio. Então, para nós, é um trabalho que foi feito não só pela direção da Associação Rio Grandense de Imprensa, na época capitaneada pelo Erci Torma, Raul Quevedo, que teve um trabalho extremamente importante para essa instituição, por esse decreto de lei, que foi um projeto de lei pelo deputado da época, Nelson Marquesan, e sancionada pelo presidente da República, que, que sancionou o decreto, enfim, que tornou o dia 1º de junho como data oficial do Dia da Imprensa no Brasil. Então, eu quero dizer mais uma vez e saudar todos que estão com a gente e agradecer ao Paulo Motorim e ao Alisson Coelho por esse trabalho que a gente vai desenvolver, e com certeza teremos uma grande atividade nesta manhã de sábado, manhã ensolarada aqui no Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, agradeço a todos e boa atividade para nós neste Dia da Imprensa. Obrigado. De antemão, passo a palavra para o Alisson, né? O Alisson que vai Só um conduzir. minutinho, presidente. Obrigada. Muito obrigada, presidente. Vamos continuar aqui o nosso cerimonialzinho. Tá? Então, vamos passar a palavra para o professor Alisson Coelho para dar início à entrevista. Os participantes podem fazer perguntas também, desde que levantem a mão e aguardem para serem chamados pelo professor Alisson. Solicitamos a todos que sejam breves em suas perguntas para que possamos aproveitar ao máximo a presença dos nossos convidados. Essa live está sendo transmitida pela plataforma Zoom e pelo Facebook da Ari, que pode ser compartilhado. Quem quiser mandar para outras pessoas, pode mandar o link para outras pessoas que mais gente pode participar e pode fazer perguntas pelo Facebook, que eu também vou tentar recuperar as perguntas, tá bem? Então, Alisson, a palavra é tua. Bom, quero começar agradecendo pelo convite muito gentil da Ari. É uma honra, inclusive, estar mediando essa conversa com o Paulo no Dia da Imprensa, um dia que é extremamente importante para nós, jornalistas, e para a democracia, digamos assim, né? Não existe, eu sempre comento com os alunos, não existe país livre, não existe país forte, não existe um único país livre e forte e desenvolvido sem uma imprensa igualmente livre e forte, né? Então, o papel da imprensa ele precisa ser sempre exaltado, especialmente em momentos como esse que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço muito, então, o convite, é um prazer ver o rosto aqui da Cláudia Coutinho, uma amiga muito querida, com quem eu tive a oportunidade não só de trabalhar, mas de aprender, né? Que eu acho que é muito bom quando a gente pode conviver com jornalistas do nível da Cláudia e a gente sempre vai ficar vendo como ela trabalha para poder aprender um pouco. Eu tive essa oportunidade alguns anos atrás. Agradecer também ao Leandro Olegário, colega, né? Também professor, que fez o convite, né? E a toda a associação, especialmente ao presidente Zé Nunes. O Paulo é um repórter que vem ganhando muito destaque, né? E para mim foi uma surpresa e um prazer poder falar com ele. Eu ouvi um tempo atrás
passei algumas horas ouvindo o Nenê da Brasilândia. Eu sou um ouvinte de podcast muito ávido, assim. Também vi a grande repercussão da pauta que ele assinou no The New York Times, né, sobre a estada do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Então, é um prazer falar com ele, Paulo. Queria já, de antemão, também em nome do jornalismo aqui do Rio Grande do Sul, te agradecer pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã de sábado, Dia da Imprensa. Paulo, eu queria começar falando um pouco contigo sobre a tua trajetória, sobre os teus projetos, como é que tu chegas até aqui. Antes da gente entrar no assunto desinformação, que é o tema principal da nossa conversa, queria que tu contextualizasse um pouquinho da tua trajetória e do que tu tem feito nessa tua carreira que já tem tantos fatos importantes assim. Bom dia. Bom dia, Alisson. Bom dia ao presidente José Nunes. Bom dia, Tamara, e obrigado pelo convite à Associação Rio Grandense de Imprensa. Espero estar à altura aqui, tanto do questionamento que vocês trazem, que é tão importante, quanto do debate da qualidade da imprensa gaúcha. Vai parecer babação de ovo, mas eu comentava antes da gente ir ao ar com o Alisson que um dos primeiros livros jornalísticos que me inspirou na carreira chegou por acaso à minha casa, e são 45 reportagens do Zero Hora, quando publicados em 2009. E a essa época eu ainda estava prestando vestibular para entrar na universidade, e foi ali que a imprensa gaúcha começou a moldar um pouco o meu jornalismo, porque, como eu estava dizendo para a Tamara e para o Alisson, algumas das sugestões de pauta que eu fiz ao longo dessa breve carreira vêm de coisas que eu aprendi por ali. Por exemplo, a partir de reportagens da Eliane Brum, que à época eu mal sabia que tinha essa experiência no jornalismo tradicional gaúcho, e conhecia aquela época em duas reportagens brilhantes, né, que acho que são históricas. Depois eu vim a entender o valor histórico delas, que é a investigação sobre a coluna Prestes, feita no início dos anos 90, que mostra o avesso da coluna Prestes, e também uma reportagem muito tocante que ela passa a trabalhar em outros lugares do país uma temática muito similar, que é sobre meninos que vivem nas galerias do esgoto de Porto Alegre. E hoje a gente está diante justamente de uma crise sem precedentes que se relaciona com os esgotos pluviais, onde esses meninos que a Eliane Brum retratou. Então, o convite vem para mim carregado dessas memórias e dessa referência na imprensa gaúcha. E também aproveitar essa abertura para fazer uma homenagem e a minha prestação de solidariedade a todos os cidadãos gaúchos, mas principalmente desse lugar que eu venho, à imprensa gaúcha, aos veículos que estão fazendo o seu papel de prestação de serviços nesse momento de tragédia, mas também de investigação, de responsabilização, de um debate que tem que ser mais profundo sobre a questão climática, sobre as tragédias socioambientais. E quero contar um pouco da minha trajetória, de como eu chego até aqui para esse debate sobre as fake news, mas também dizer que hoje no Intercept Brasil, que é o lugar onde um dos dois lugares onde eu estou exercendo esse ofício da reportagem, a gente tem trabalhado em parceria com um coletivo de jornalismo independente de Porto Alegre, chamado Derivas Jornalismo, que tem encarado aí essa situação no front, como tantos outros colegas gaúchos, e feito um trabalho em imagem que tem sido muito importante para que, mesmo diante de todas as dificuldades do jornalismo independente, o Intercept consiga, de alguma forma, trazer para o seu público um pouco da realidade que vocês estão vivendo e que é tão dura. E, da mesma forma, com o Intercept Brasil, a gente tem mobilizado os nossos repórteres à distância para trabalhar em reportagens investigativas e baseadas em dados abertos, e também em entrevistas, em fontes que a gente tem trabalhado, e espero também ter a oportunidade de falar sobre ela brevemente por aqui. Mas, como o Alisson disse, minha carreira hoje é em Brasília. Eu sou um jornalista formado em São Paulo, na PUC de São Paulo. Tenho passagem por jornais e redações mais tradicionais, mas minha trajetória começa a se relacionar com esse tema da desinformação e das fake news ainda na universidade, quando em 2013
à luz das jornadas de junho, junto com outros jornalistas universitários da cidade de São Paulo. A gente organizou e fundou um coletivo chamado Vai da Pé, que basicamente fazia reportagens e também checagens. Àquela altura a gente não dava esse nome, mas sobre a realidade que o país vivia ali naquele momento, jornadas de junho, Copa do Mundo de 2014. E esse coletivo cresceu bastante na cidade de São Paulo, chegou até 7 anos de atuação, mais de 100 colaboradores, chegou a ganhar prêmios. E eu tive o papel nessa iniciativa de articular esse coletivo, a Vai da Pé, com outras iniciativas similares que estavam se organizando pela cidade de São Paulo, pelo estado, e também iniciativas de outros lugares do país. Aquela época, inclusive, uma parceira da Vai da Pé no Rio Grande do Sul era uma revista que, há tempos que não ouço falar, mas cumpria um papel importante, a revista Bastião, que funcionava ali numa espécie quase artesanal, feito por alguns jovens, e também um coletivo do bairro Mário Quintana chamado Arte TV Web, que cobria a cena do hip hop, enfim. Então eu começo a me envolver com esse grupo de jovens que sentia que no ecossistema informacional havia um problema ali de subrepresentação, de preconceito, e muitas das vezes quando a gente fala de minorias. E em função dessa articulação mais política, eu tenho a minha primeira vinda para Brasília saindo do jornalismo e indo trabalhar no poder público. Em 2015, eu trabalhei no governo federal, justamente formulando política pública de comunicação para a juventude brasileira, trabalhando na Secretaria Nacional de Juventude. Naquela época, o Estado brasileiro já tinha a percepção de que os jovens eram afetados por esse novo ecossistema informacional, e ali o meu papel foi de dialogar com essas iniciativas que estavam lidando sim com esse universo da desinformação, do ódio também nas redes sociais, e tentar construir políticas públicas que fomentassem isso. Enfim, esse trabalho ele é interrompido em 2016 e eu passo a trabalhar em organizações da sociedade civil com ferramentas de transparência e tentando disseminar o uso da Lei de Acesso à Informação, de ferramentas de transparência pública, de pesquisa em dados abertos para outras iniciativas de comunicação, para jornalistas, e até que volto à redação mais tradicional durante a pandemia. Em 2020 eu retorno a Brasília e no Poder 360 eu comecei a desenvolver esse trabalho mais específico do jornalismo investigativo em função dessa bagagem de lidar com essas ferramentas de transparência. E muito dessas investigações mirando o universo da desinformação, que na pandemia o negacionismo ficou muito claro e a gente trabalhou tanto no Poder 360 quanto em outros veículos que eu passei a trabalhar como freelancer em seguida nesse universo. Então, um pouco dessa bagagem que eu trago. E há um ano eu sou colaborador permanente aqui em Brasília do Intercept Brasil, que é um veículo dedicado exclusivamente ao jornalismo investigativo, que tem como sua grande realização a cobertura da Lava Jato, mas a gente tem trabalhado nessa lógica da investigação para diversos temas, e o meu papel é fazer investigações digitais, mas também baseado em fonte aqui em Brasília. E também há um ano sou colaborador do New York Times como jornalista responsável pela cobertura política de Brasília. E como o Alisson mencionou, talvez a grande reportagem que eu publiquei nesse período foi a revelação da estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, que também traz a discussão, pode nos trazer a discussão hoje, e acho que é interessante tratar porque ela levanta aspectos tanto contemporâneos do jornalismo investigativo, de novas ferramentas que podem ser utilizadas para a investigação digital, quanto também da violência contra jornalistas, que é um trabalho que o Alisson também tem, que é brilhante, que acho que também ele me contou aqui, e acho que é válido a gente conversar. Então eu chego desse lugar para conversa e ansioso para a gente aprofundar em alguns desses pontos, Alisson. Aqui durante as enchentes, Paulo, a gente viu que esse momento de tragédia, ele se transformou num momento também de alta circulação de desinformação, né? Conforme a água inundava as casas, a desinformação inundava as redes, assim, né? Acho que um pouco do fato de eu ter sido convidado para estar aqui foi porque, junto com os estudantes de jornalismo da Universidade Fevale,
nós montamos um grupo de checagem de boatos em parceria com a minha empresa, que é a Deixa Vírgula, né? Então, lá no perfil @Deixa Vírgula, a gente fez a checagem de mais de 80 boatos e nós não checamos tudo que chegou para nós, porque nós não tínhamos braço, não tínhamos perna para checar tudo. Então, imagina, em 2, 3 semanas, esse grupo checou mais de 80 e bem de longe a gente chegou perto da quantidade de desinformação que circulou ali. Inclusive, convido quem está nos assistindo a seguir lá o @Deixa Vírgula, e também o nosso novo projeto, que é o Fato ou Vírgula, né? Fato Vírgula, @Fato Vírgula no Instagram, que a gente está migrando agora, Paulo, da iniciativa de checagem para uma iniciativa de educomunicação, né? De educar as pessoas num trabalho muito parecido e próximo com esse que a Ari está desenvolvendo agora na sua nova campanha, né? Sobre o direito e o dever de duvidar. A gente também quer dar ferramentas para que as pessoas consigam fazer os seus próprios processos de checagem básica, assim, né? No mínimo que as pessoas desconfiem um pouco da informação. A partir desse cenário que a gente viu aqui, eu queria que tu traçasse um cenário um pouco mais macro, digamos assim, dessa situação que algumas pesquisas têm tratado como caos informacional, infodemia. A ONU já desde a pandemia falava em infodemia também. Queria que tu analisasse um pouco esse cenário macro que a gente está vivendo nesse momento com a desinformação. Perfeito, Alisson. Bem, eu acho que esse conceito da infodemia é fundamental a gente trazer e atualizá-lo para esse contexto específico da tragédia do Rio Grande do Sul. Mas relembrar que em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde ela declara que o mundo vive uma pandemia, no mesmo mês ela reconhece que essa pandemia vem acompanhada do que ela chama de infodemia, que tem sido tratado por outros conceitos, por outros nomes e outros conceitos, mas que se refere a esse ecossistema da desinformação, né? A gente traz aqui para o debate o tema das fake news, no título dessa live da Ari, mas a gente está falando mais do que notícias falsas, né? Mais do que emulações ou tentativas de copiar estética jornalística, padrões jornalísticos para desinformar. A gente fala também da desinformação deliberada e de outros recursos que esse ecossistema tem para moldar a opinião das pessoas. Em 2020, eu queria trazer para o debate aqui um estudo de 2020 feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, um departamento chamado NetLab, né, que é dedicado na UFRJ a fazer pesquisas quantitativas, mas também qualitativas sobre o debate nas redes sociais. E ali a Universidade Federal do Rio de Janeiro traz pela primeira vez, academicamente, talvez de forma mais formal ou com mais divulgação científica, talvez, o conceito da infodemia socioambiental. É um relatório de pouco mais de 60 páginas que apresenta tanto os principais personagens da desinformação, as narrativas que são disseminadas, mas que também investiga mais a fundo quais são os recursos, as linguagens e os canais em que essa infodemia socioambiental se dissemina. E depois quero trazer a reflexão de como, na minha ótica, talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo no Rio Grande do Sul nesse momento. Em primeiro lugar, eles trabalham o conceito do negacionismo climático, né? Às vezes a gente joga solto o conceito, mas é legal definir bem especificamente do que a gente está falando. Negacionismo climático ele é baseado em dois grandes pilares hoje em dia, que é a relativização dos desastres ambientais, então a desassociação dos desastres ambientais ao contexto que a ciência aponta no cenário ambiental mundial, e a circulação de teorias da conspiração sobre esses temas. Em 2020, a Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou como a guerra da Ucrânia foi instrumentalizada em favor dessa narrativa da infodemia socioambiental, da desinformação socioambiental, desse negacionismo climático. E eu acho que já vou trazer o paralelo aqui para o Rio Grande do Sul. Mas, aquele momento, a guerra da Ucrânia foi explorada para disseminar um suposto risco da falta de potássio
a defesa da exploração de terras indígenas para a extração desse potássio e de que, à época, a visita da comitiva presidencial brasileira se tratava de uma defesa da soberania da Amazônia junto à Rússia. Então, o debate do negacionismo climático ele se aproveita de fatos que às vezes nem estão necessariamente ligados à questão ambiental para reforçar a sua narrativa. Então, é algo que ocorre não só nos momentos de desastre, né? Estava discutindo com um colega que também debate o assunto, ele estava tentando trazer o conceito da infodemia de desastre. E a gente conversando falava, bem, na verdade, esse negacionismo, esse tipo de desinformação está circulando para além dos desastres e talvez o Rio Grande do Sul não esteja mais debaixo d'água e isso continue a ser disseminado. Então a gente precisa entender o quanto que eles estão se aproveitando do noticiário corriqueiro para espalhar essas ideias e o quanto essas ideias estão crescendo. É um pouco do que a pesquisa traz, assim, em termos de narrativa, mas nosso papel jornalístico aqui, a gente tem uma responsabilidade perante a sociedade, na minha visão, que é dar nome aos bois, que é dizer de quem que a gente está falando, quem está disseminando essa desinformação, e, de novo, esse estudo da UFRJ é muito valioso para a gente entender. Ele é baseado tanto em influenciadores, né, grandes figuras da rede social que disseminam, quanto em políticos e figuras públicas da política institucional que disseminam. Mas eu vou trazer, assim, 3, 4 casos de cada uma dessas esferas que mostra de quem que a gente está falando. Segundo a UFRJ, um dos principais disseminadores do negacionismo ambiental é um influenciador chamado Braulio Júnior, que é um produtor rural que usa as redes para defender o agronegócio, e ele tem uma página chamada Bacheiro Velho, que possui 456 mil seguidores no Facebook e 225 mil no Instagram. Essa página é apontada como uma produção quase industrial de negacionismo climático. Gustavo Pruchniewski tem 17 anos e é irmão, por sinal, de Braulio Júnior, esse anterior, tem 416 mil seguidores no TikTok e, basicamente, todo o trabalho dele é ironizar o que ele considera opiniões de esquerda sobre o clima. Salim Matar, que inclusive esteve aqui em Brasília, perto de nós, como um dos integrantes do governo Bolsonaro, mas que também usa sua conta de 228 mil seguidores no Twitter para disseminar esse tipo de narrativa. E aqui a gente está falando também de figuras como Bárbara De Stefani, Kim Paim, Rodrigo Constantino, Camila Teles. A universidade aponta que são essas contas gigantescas que estão trabalhando diuturnamente nessas narrativas. E também políticos protagonistas desse debate, segundo a universidade, Ricardo Salles, com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, 853 mil no Instagram, trabalha essas narrativas também com frequência. Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, a ex-ministra Tereza Cristina. Então a gente está falando de um ecossistema que tem cara, que tem disseminadores, que tem narrativas e que se utiliza dos fatos da vida cotidiana para trabalhar nisso. Então é isso que eu enxergo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É um ecossistema que não nasce na tragédia, é um ecossistema que está organizado para fazer isso todos os dias e que vai se aproveitar de cada uma das tragédias brasileiras para amplificar as suas próprias crenças, né? A gente sabe que é um país altamente polarizado e que está cada vez menos disposto a ouvir o contraditório, e a gente vê, nesse caso do negacionismo climático, a extrema-direita cada vez mais forte e empenhada em disseminar isso. Eu acho que é daí que a gente parte, daí que eu estou mirando e que no Intercept a gente está olhando para esse ecossistema da desinformação e também tentando produzir reportagens sobre isso. Para não me alongar muito, Alisson, acho que é isso que eu enxergo está acontecendo hoje. Não sei se você concorda de que é esse pé que a gente está, mais ou menos. Alisson, o microfone está fechado. É justamente esse o cenário que a gente observa aqui, e do meu lado, fazendo aqui pesquisa acadêmica, a gente tem tentado entender esse ecossistema de desinformação. Uma das coisas que a gente viu nas enchentes aqui, checando boatos, era como os boatos circulavam em contas pequenas e médias, mas que as pessoas ficavam marcando esses grandes influenciadores, inclusive outros que você não citou. As pessoas ficavam marcando, porque sabiam que a hora que chegasse nesses influenciadores, a coisa ganharia uma outra atração.
Era muito curioso ver isso. Então, tinham pessoas dedicadas a ficar marcando esses influenciadores nos posts. Inclusive, nos posts, quando a gente checava a desinformação, era muito curioso, a gente colocava que o tema era falso e essas pessoas ligadas a esses influenciadores, ou que gostavam desses influenciadores, ficavam marcando eles nos posts para que esse influenciador viesse e nos atacasse, né? Então, tem uma ligação muito direta entre essas contas pequenas e médias que fazem circular os boatos e esses grandes vetores em rede, assim. Tu tá em Brasília, tá totalmente imerso nesse mundo da política, e você falou que o mundo da política está muito próximo da desinformação. Ainda antes das enchentes, a Ari lançou uma campanha extremamente importante, o direito e o dever de duvidar, pensando as eleições municipais desse ano. Então, a gente falou do ecossistema, como ele se configura no momento, e eu queria que você traçasse um paralelo para falar um pouquinho de como a desinformação ela acaba tendo um impacto muito grande em eleições e, em última instância, na própria democracia, já tentando prever o que virá pela frente em outubro desse ano, daqui amanhã, no caso, né? Porque logo já estaremos no período eleitoral, acho que agora em julho, agosto, a gente começam as campanhas. Eu queria que você fizesse uma análise dessa relação entre período eleitoral e circulação de desinformação. Perfeito. Bem, a gente vê que tem impacto, né? A gente não está falando só de narrativa. No Rio Grande do Sul, políticas públicas de salvamento da população, né? Iniciativas das forças de segurança, de resgate, foram interrompidas ou foram prejudicadas pela desinformação. E isso não é diferente quando a gente fala do debate eleitoral. Vou fazer um esforço preditivo aqui, mas eu diria que é baseado em evidências. A gente tem como um dos principais vetores da desinformação eleitoral o negacionismo sobre as urnas eletrônicas. E, infelizmente, esse não é um debate encerrado no Brasil. O 8 de janeiro ele acontece motivado por diversos fatores, um deles é o negacionismo eleitoral, já depois da posse do presidente Lula. Então, esse resultado não foi aceito e não consta que essas pessoas foram convencidas de que sim, a gente tem um sistema seguro. Pelo contrário, as sucessivas pesquisas de opinião feitas na sociedade brasileira mostram que o negacionismo sobre as urnas eletrônicas persiste. Então, eu acho que a gente não pode entrar nessa eleição tranquilo de que esse é um debate vencido. Pelo contrário, o que a gente vê também no negacionismo, Alisson, eu acho que isso certamente você percebe, é uma reciclagem de notícias, né? É o uso de qualquer indício para comprovar seu ponto, não importa de qual data ele venha. O próprio negacionismo sobre as urnas eletrônicas, ele vem alimentado de entrevistas concedidas a mais de 10 anos atrás, ele vem alimentado de notícias pinçadas fora de contexto para que ele seja propulsionado, e isso certamente vai acontecer agora com as urnas, tendo em conta que nas eleições de 2022 foi criado um referencial supostamente teórico, mas um conjunto de informações, um conjunto de protoconhecimento sobre as urnas eletrônicas, então se popularizou a pergunta do onde está o código-fonte, ainda que as pessoas não saibam o que é o código-fonte, esse tipo de narrativa, ela existe e está cristalizada em segmentos da sociedade. Então, eu acho que o jornalismo ele tem um papel nas eleições, talvez o mais vital seja de garantir as regras do jogo, em primeiro lugar, que o resultado seja respeitado. Se a gente conseguir que o resultado seja respeitado, eu acho que a gente tem uma segunda missão, que é de qualificar o debate público. Mas eu não coloco toda essa conta no jornalismo. Eu acho que hoje, e está muito claro por pesquisas, né? Não estou falando isso aleatoriamente, que quem condiciona, quem media o debate público são as grandes empresas de tecnologia que a gente chama de Big Techs. Um conjunto de, no máximo, 5, 6 empresas transnacionais, mas com origem ou nos Estados Unidos, ou na China, principalmente, ou algumas na Rússia, mas que alojam todo esse debate, que funcionam numa lógica algoritmizada, ou seja, numa lógica em que um conjunto de diretrizes guia o que as pessoas vão ser expostas e que tem sim capacidade de cuidar
com mais cautela desse debate, né? De que esses algoritmos sejam regulados para que o debate e o negacionismo não seja tão acelerado e disseminado. Identificar quais são, né, as grandes narrativas é algo que a universidade já faz. Então, a gente tem a consciência e a certeza de que as empresas que são as maiores empresas globais hoje, que têm lucros astronômicos, que enchem o bolso dos acionistas todos os anos com seus sucessivos lucros recordes, têm essa capacidade, e elas mesmo, em alguns momentos, já fizeram isso. A professora Letícia Cesarino, da Federal de Santa Catarina, traz em sua pesquisa, do seu livro, também trata muito disso nas redes sociais, como em momentos-chave desses últimos anos, as Big Techs conseguiram sim se mover para bloquear ou para desacelerar a desinformação, fazendo alterações algorítmicas. Claro, isso custa pessoal, custa um esforço logístico, mas a gente acredita que nessa margem de lucro exorbitante cabe uma responsabilidade maior com as eleições e com o debate público. Então, eu colocaria por aí, assim, os dois grandes pilares do que, como jornalista, eu estou enxergando: o negacionismo eleitoral e a responsabilidade das Big Techs para uma maior saúde do debate público. Tem uma metáfora, Alisson, que eu acho que talvez você já tenha ouvido, mas que eu gosto de usar quando a gente fala de desinformação, que a notícia falsa ou a desinformação deliberada, ela é muito similar ao efeito cognitivo que tem o consumo exagerado de álcool. Você não consegue tomar a melhor decisão quando você está alcoolizado, assim como você não consegue tomar a melhor decisão quando você está desinformado. Então, ao ver a desinformação, eu também vejo esse caráter quase patológico né, de um vício ou de uma predisposição ao que é falso, que deixa as pessoas completamente perdidas. Acho que é desse nível de gravidade que a gente está tratando aqui. Eu quero aproveitar, hoje como o presidente Zé Nunes comentou, dia da imprensa, né? Aproveitar para abrir também as perguntas dos colegas que estão nos assistindo. Essas perguntas podem ser feitas tanto por áudio, né? Tanto faladas, quanto podem ser feitas no chat. Lembrando sempre o pedido feito pela Tamara ainda na abertura da nossa conversa, que as perguntas sejam breves, especialmente mais breves do que as minhas, que às vezes são meio longas. Tamara já levantou a mão ali, pode fazer a tua pergunta. Então, para dar exemplo, eu prometo que eu vou ser bem breve. Paulo, tu está falando que existe, né, uma coisa, uma conspiração para, né, esse grupo de extrema direita e tal. Mas eu tenho a impressão que tem uma coisa de monetização. Eu não posso acreditar que essas pessoas de diferentes classes sociais todas têm esse pensamento, né, único. Eu tenho a impressão que eles são remunerados. Eu queria que tu falasse sobre isso. E há uma remuneração de alguma forma, não sei qual, também não sei como, mas eu tenho a impressão que há um ganho. Não é possível que as pessoas todas estejam nessa linha, nesse alinhamento, né, de pensamento. Sim, sem dúvida, Tamara. A gente fala dessas novas Big Techs como detentoras do petróleo do século XXI, né? Desse petróleo do século XXI em termos de valor, que são os dados, as informações que circulam nela e que são a sua grande riqueza. Porém, quando a gente está falando de dados como número de seguidores, a gente está falando também de dinheiro. Porque no YouTube, hoje no X, no Instagram, todos esses canais são monetizáveis, ou seja, você pode tanto abrir recursos de assinatura, planos premium, para os seus seguidores, quanto a quantidade total desses seguidores e a relevância que você tem na plataforma te geram dinheiro, né? A gente tem hoje muitas pessoas, produtoras de conteúdo, que ganham muito dinheiro, são grandes players do mercado audiovisual, de comunicação, em função desse número de seguidores. Então, aqui, quando a gente fala de coisas que parece, bem, a pessoa está fazendo aleatoriamente por livre e espontânea vontade, na verdade, essas narrativas são lucrativas, como você colocou. Então, elas são testadas. Quando a gente está falando da desinformação organizada, não é no sentido conspiracionista, mas de que existe uma articulação, de que existe
testes de mensagem a partir do desempenho dessas mensagens, as que têm maior alcance são replicadas e desdobradas, desmembradas, coisas que no universo da comunicação digital de mercado acontece. Hoje você não vai numa agência de publicidade sem que ela sem que ela teste uma campanha digital para públicos específicos, verifique seu desempenho, a partir daí sim dissemine as grandes narrativas. Então, tudo isso é construído milimetricamente, e aqui, de novo, o conspiracionismo tem sempre essa tendência de falar estamos sendo manipulados, estamos sendo enganados, mas eu acho que a gente também não pode refutá-lo a ponto de não identificar que é orquestrado, né? Que é organizado, que a gente fala de grandes vetores dessas pequenas contas, mas como o Alisson colocou, um método de marcar todos esses arrobas e de fazer isso numa escala quase industrial, desses trabalhadores da desinformação ali, essas formiguinhas da desinformação. Então, mesmo que muitas vezes não seja consciente direito, como era antigamente nos nossos movimentos sociais, sindicais, de ter uma diretriz da direção, isso é articulado por uma rede de relações que lucra com isso e que se organiza a partir desse financiamento também. Por isso que a gente coloca a responsabilidade das Big Techs, dar lucro. Falar que o desmatamento não existe porque querem sequestrar a Amazônia é uma linha ideológica, mas também é uma mensagem testada para essa audiência que repercute, que viraliza e que, por sua vez, enche o bolso dessas pessoas. A gente vê, se vocês depois eu posso mandar o link para quem tiver interessado na audiência, desse estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. São pessoas que aparentemente não são grandes players da sociedade, ocupam os estratos sociais mais valorizados, mas que a partir da disseminação dessas narrativas tiveram uma ascensão econômica, uma ascensão social, ou seja, dá dinheiro. Sim, eu vi que tem mais gente com pergunta, então eu vou parar essa resposta por aqui, Tamara. A colega Daniela Salé tem uma pergunta. Dani, pode abrir teu microfone aí para ti. Bom dia, obrigada, Paulo, obrigada, Alisson. Eu queria só, para comprovar o que o Paulo acaba de falar, como existem narrativas muito vivas ainda, olhem essa fotografia aqui, que eu vi semana passada, dá para ver, voto auditável já, semana passada numa pequena cidade do interior de Santa Catarina, então, só para corroborar com o que você diz. Eu tenho a impressão que tentar pregar para convertidos é perda de tempo. Então, nessa linha, primeiro, não sei se vocês concordam com isso, ou se é possível mudar a opinião dos convertidos. Nessa linha e da educação tecnológica que vocês tanto falaram, Alisson abriu falando dessa necessidade tão importante da educação, a Ari tem essa campanha tão forte para provocar as pessoas a duvidarem do que elas leem por aí, veem por aí. Queria que vocês ampliassem um pouco mais como que a gente pode fazer, Alisson, tu vais trabalhar diretamente com isso na tua empresa e o Paulo vendo o cenário todo, como que a gente pode trabalhar para que as pessoas realmente possam ter autonomia e ir atrás de checar as suas perguntas? Estou falando do cidadão comum que é engolido por essa enxurrada de mentiras todo dia, toda hora. Vou fazer um comentário breve, assim, porque isso que a Dani fala é muito, muito relevante, assim. Quando a gente estava checando os boatos ali no arroba deixa vírgula, a gente via muita gente que duvidava que alguém pudesse ter a capacidade de criar aquilo. Para mim tem um caso que ele é muito claro, assim, que era a história de que haveriam pilhas de mortos em Canoas, do bairro Matias Velho, né? Essa foi uma desinformação que chegou várias vezes, inclusive a gente analisou uma foto que ela foi completamente feita com IA, né? Uma foto que comprovaria os supostos corpos. A gente colocou ela num software específico para identificar o quanto de IA tinha ali, e tinha 97% de conteúdo feito com inteligência artificial. E aí, quando eu falei no inbox para a pessoa que mandou a foto para a gente, eu falei: olha, a gente checou isso, isso, isso. Depois a gente fez o post, mas antes eu já dei para ela a resposta. Ela disse assim: eu não acredito que alguém possa ter criado isso. E era uma pessoa de boa vontade, ela tinha feito circular aquela foto pelo simples fato de que ela não conseguia conceber que alguém fizesse por maldade aquilo, e alguém tinha feito por maldade. Então tem muita gente boa compartilhando desinformação, Exatamente. e de forma muito inocente, né? A gente vai voltar às redes da Deixa Vírgula, a gente vai voltar a atuar como empresa, mas a gente viu que não podia parar. E justamente por isso a gente desenrolou um novo projeto, que é o Fato Vírgula, que a gente fez um Instagram novo e a gente quer
esse Instagram vai ser só para disseminar conteúdo para as pessoas, para que elas façam isso que a Ari quer que elas façam, que é desconfiar, né? Porque tem uma coisa muito básica. Nós, jornalistas, às vezes a gente pensa que as pessoas, de alguma forma, não vão ser tão inocentes. E as pessoas, às vezes, são muito inocentes com essa Sim. informação. Então, compartilhar informação para essas pessoas, para esse público, eu concordo contigo, Dani, que pregar para essa massa de convertidos ali é impossível, mas tem gente muito boa que não é convertida e que compartilha, passa adiante na mais pura inocência, né? Então, eu acho que existe um trabalho que nós jornalistas e o meio acadêmico também incluído aí pode fazer de pregar para essas pessoas, pregar a desconfiança no que elas veem nas redes já é um bom começo, na minha opinião, sabe? Por isso que eu achei a campanha da Ari sensacional quando eu vi lá atrás, sabe? Acho que existe um trabalho aí que a gente pode fazer como jornalista de acender esse alerta para as pessoas. Desconfie, né? Acho que esse é o primeiro ponto, mas queria muito ouvir o Paulo sobre isso. Tenho total acordo. Eu acho que o gancho dessa campanha da Ari é muito bem pensado. E acho que tem duas saídas, assim. Eu vejo duas saídas necessárias e urgentes para essa situação toda. A primeira é a educação midiática, e aí comentei um pouco da minha trajetória no início. Alguns anos que eu trabalhei em organizações da sociedade civil, a gente trabalhou em escolas de ensino médio e ensino fundamental 2 ali, o ciclo final do ensino fundamental, lecionando jornalismo para crianças, né? Crianças e adolescentes. E é uma experiência muito interessante, porque essas crianças e adolescentes, eles vêm com uma capacidade de acessar informação no ambiente digital que, quando orientados a fazer uma checagem, muitas vezes eles conseguem fazer com mais velocidade do que uma pessoa adulta. Ou seja, identificar qual que é o site do governo do Rio Grande do Sul, por exemplo, saber que o .gov já vai indicar o do governo, fazer uma busca no Google que ignore um, dois links que são lixo eletrônico. Então era incrível, assim, porque em uma das escolas eu cheguei a ficar quase 3 anos. E a gente via os relatos de como essas crianças passavam a ser agentes do combate à desinformação dentro das suas casas, confrontando os pais. E não mais falando, o professor me disse que estava errado. Era abrindo fontes oficiais, abrindo páginas de dados, assim. Então, às vezes a gente joga, né? O conceito, a educação midiática resolve e simplesmente confia nisso. Mas tem gente fazendo isso e funciona pra caramba, assim, da minha experiência pontual lá em São Paulo. Há essas iniciativas todas nacionais que eu conheci quando a gente esteve aqui em Brasília. Por exemplo, na Conferência Nacional de Juventude de 2015, eu fiz um trabalho de viajar pelos estados para dialogar com jovens comunicadores que poderiam visibilizar aquele processo de participação social, e já tinha gente desses coletivos fazendo coisa em escola há muito tempo, porque muitas vezes nas periferias a escola é quase o único lugar de sociabilidade. Então, construir as conexões de coletivos locais com o equipamento educacional, eu acho brilhante e acho que é uma saída para dar concretude à educação midiática. O que a gente está falando? A gente está falando de conectar comunicadores responsáveis, locais, que trazem informação qualificada com os espaços da sua comunidade, né? As fake news são nacionais, transnacionais, envolvem o Putin e o potássio, mas também envolvem a linha de ônibus e o horário de abertura da UPA, né? Então, eu acho que a gente precisa enxergar a educação midiática nessa lógica de empoderamento de comunicadores nos territórios, né? De como isso ainda importa. A gente está falando de redes, mas a gente está falando das ruas também, né? A gente está falando das cidades, assim, nesse contexto urbano. E a segunda saída é o jornalismo, né? Não dá para a gente ficar fazendo média com, estamos falando de comunicadores, a gente está falando de todo mundo, é um jornalista agora. Não, não, infelizmente não. Não, não sei se infelizmente, mas felizmente a gente tem cursos de graduação, né? A gente tem jornalistas como o Alisson que se dedicam a estudar profundamente a profissão para qualificá-la. A gente tem todo esse debate da conexão entre o universo profissional e acadêmico, que quem não é jornalista, quem não fez uma graduação, quem não está profundamente imerso nas redações, no ambiente profissional, não é capaz.
Então, a valorização do diploma para o exercício profissional parece totalmente descolado do debate das fake news, mas é importante que a gente reconheça o papel social do jornalista. E sabe, tem que ter jornalista no território fazendo esse trabalho mais de comunicação popular, mas precisa ser jornalista. A gente está falando de um conjunto de técnicas que há 2, 3 séculos é reconhecido como a medicina é para o campo da saúde, a gente é para o campo da informação. Eu não acho que a gente pode ter falsa modéstia, dado o caos que está acontecendo. É o jornalismo que salva. A educação é importante, o envolvimento das comunidades, ou a responsabilidade das big techs, mas nós somos forjados, estudamos uma graduação para estar aqui fazendo isso com responsabilidade, né? Então, todo mundo tem seu papel de comunicador, mas valorizem os jornalistas, pelo amor de Deus, valorizem as entidades de imprensa, né? Que os jovens jornalistas façam parte da Associação Rio-Grandense de Imprensa, que estejam conectados aos seus sindicatos, que façam a luta e entendam que o jornalista não está apartado da sociedade, né? A gente é cidadão, a gente tem que ser militante contra essas injustiças sociais que são tão flagrantes no Brasil. Então, eu não acho que a gente pode nem ser modesto sobre o papel do jornalista, nem ser muito Caxias de só ficar na profissão. Acho que a gente precisa dialogar com o mundo, se entender como cidadão, a gente não está acima de ninguém, mas a gente é importante pra caramba. Essas contradições todas, né? Essa fala é fundamental, assim, eu acredito no jornalismo, vou sempre militar pelo jornalismo, assim, porque acho que a gente tem um papel fundamental e nessa situação de caos informacional, talvez a gente deve ser um ponto de equilíbrio no meio do turbilhão, assim, acho que é fundamental a valorização do jornalismo. A Tamara está com a mão levantada. Tamara? Uma pergunta. O governo federal, os governos, de um modo geral, estão fazendo um papel eficiente na comunicação, tu achas? Né? Eu acho que eles poderiam fazer melhor, talvez. Né? Queria saber a tua opinião. Tamara, eu tenho acompanhado esse debate de política pública de comunicação desde que eu estava no governo, quando eu saí, e eu acho que ele se transforma muito rápido e a gente começa a ficar obsoleto, as nossas pautas muito rápidas. Hoje, o que eu acho que é política pública de comunicação é a regulação das big techs. Eu acho que essa é a política pública de comunicação fundamental sobre o qual todas as outras vão ser uma derivação disso. Porque não tem fomento ao jornalismo local, não tem democratização da comunicação quando todo esse debate tiver alojado de forma autoritária, como é por meia dúzia de empresas. Então, eu vejo, lógico, entendo que os seus governos têm as suas deficiências em comunicar institucionalmente. Acho que isso acontece em Porto Alegre, acontece no Rio Grande do Sul, acontece na esfera federal. Eu acho que todas as administrações para sempre vão ter esse problema de comunicação. Mas quando a gente fala de política pública de comunicação social, né, de que envolver toda a sociedade, eu acho que é regulação de big techs. A gente sabe que isso tem gente que pode estar ouvindo, já está falando, esse cara quer censurar, vai promover, vai atacar a liberdade de expressão, mas, de novo, a gente não pode ter vergonha do que é defender o fundamental hoje. Fundamental é mais responsabilidade, a gente não quer tirar nenhuma empresa de circulação, como, por exemplo, os Estados Unidos, veja só, estão fazendo com o TikTok né? A gente coloca os Estados Unidos como a democracia liberal, referência na liberdade de expressão, eles estão quase estatizando o TikTok, né? Obrigando o TikTok a ser vendido. Então, a gente não pode se ouvir que estão falando que a gente diz que é censura e simplesmente se acovardar, porque as democracias modernas todas estão enfrentando esse tema. A União Europeia acabou de colocar em vigor o seu Digital Service Act, né, que é basicamente um grande PL da regulação das big techs em caráter continental. Os Estados Unidos está tomando o caminho que acha legal para regular isso, tá indo para cima do TikTok. Biden, né, Partido Democrata, a gente não está falando nem do nacionalismo exacerbado da extrema-direita, a gente está falando do equilíbrio na política americana, tá enfrentando esse debate. Então, enfrentar esse debate é política pública de comunicação. Eu vejo com bons olhos, por exemplo, a criação da Secretaria de Direitos Digitais dentro do Ministério da Justiça.
às vezes parece só um detalhe burocrático, mas que aconteceu no ano passado e que define a partir da estrutura de governo, como a sociedade civil se organiza, a gente vê novas organizações, think tanks, gente se mobilizando para debater direitos digitais, entendendo um novo campo, né, dos direitos que surgem a partir do universo digital. Mas estamos muito longe, né? O que hoje, como a gente está trazendo aqui um pouco da reportagem mais diária de Brasília. O PL das fake news foi engavetado pelo Arthur Lira, tão logo o Elon Musk assumiu publicamente aquele debate a favor da liberdade de expressão, porque supostamente o presidente da Câmara disse que criaria um grupo de trabalho para debater em caráter de urgência de 30 a 40 dias a regulação das big techs de novo. Porque esse debate que ele enterrou estava sendo feito há 3 anos. Tinha problemas? Tinha, mas toda a sociedade foi envolvida. Agora, ele não queria passar pelas comissões, como foi feito, ele queria criar um grupo de trabalho, que é basicamente uma aberração no regimento interno da Câmara, porque não passa pela CCJ, pelas comissões temáticas, e é definido por um grupo de parlamentares que o presidente da Câmara define, e isso é levado a plenário a toque de caixa. Ou seja, muito menos participação social, muito menos atores sociais envolvidos e, para espanto de pouca gente, mesmo depois desse. Já faz quase 2 meses que o Lira, seguindo os posts do Elon Musk, resolveu engavetar o projeto e criar esse GT, e até agora o GT não saiu do papel. A gente está indo para junho, vem julho, um mês mais ou menos por aqui, eleições municipais, quase nada anda no nosso Congresso. Então, eleições está na mão da nossa justiça eleitoral, que acho que erraticamente tem feito coisa ou outra. É importante, mas a gente está muito longe de ter uma regulação, um debate saudável sobre isso. Lembrando aos colegas que a gente está aberto às perguntas, eu vejo que o Flávio Dutra está por aqui, e o Nil poderia fazer uma para a gente. Eu vi que o Nilson Souza se inscreveu para a pergunta. Nilson, pode abrir teu microfone aí. Ok, bom dia a todos. Obrigado ao Paulo e ao Alisson por nos trazerem essas informações de cabeças jovens aqui para ali. A pergunta que eu tenho para o Paulo é o seguinte: se ele acha que a regulamentação das Big Techs é suficiente para calar, entre aspas, esse ecossistema de desinformação formado por influenciadores, ou se defende que, além da gente combater com informação, se defende que haja algum tipo de, não digo punição, mas algum tipo de controle desse pessoal que vive disso, plantando desinformação. Nilson, obrigado pela pergunta. Eu acho que é sobre isso que eu gosto de debater, sobre isso que eu quero mirar assim, muito da minha militância e atividade profissional nesse próximo período. Acho que a regulamentação das Big Techs ela não é suficiente, mas ela é o ponto de partida. Acho que não existe simplesmente querer criminalizar as fake news, como até um projeto que tinha algum mérito legislativo foi derrubado pela Câmara nessa semana, né, que pretendia criminalizar as fake news. Não acho que ela basta por si só, porque a própria responsabilidade de prestação de contas das fake news que circulam é das plataformas, né? O poder público ele não tem capacidade de infraestrutura digital para monitorar todas as redes sociais, todos os perfis, enquanto que essas empresas, né, elas têm essa capacidade, elas fazem isso de forma mais predisposta em alguns países e em alguns momentos específicos. Então, eu acho que até para criminalizar as fake news, como deve ser feito, eu acho que para além do crime de calúnia, de injúria, difamação, que já são tipificados no nosso Código Penal, acho que sim tem um crime que é, por exemplo, o que o Alisson traz aqui, uma pessoa que cria uma imagem com corpos boiando em canoas. Ela não está caluniando ninguém, ela não está cometendo uma injúria, não está cometendo uma difamação específica contra uma empresa ou uma pessoa. Como que então ela tá tudo bem? Essa pessoa que cria uma imagem de inteligência artificial dissemina pânico, né?
tem um impacto incalculável nas políticas públicas de resgate, de salvamento, enfim, não dá nem para calcular o impacto, prejuízo social, isso não é crime. Então é crime. Só que eu acho que até para a gente ir atrás desse tipo de crime, a gente precisa da colaboração das Big Techs. E a regulamentação que eu defendo, que a gente conversa no Intercept com os atores que estão debatendo, é muito no sentido da colaboração. A gente não está com vara querendo, sabe, obrigando as Big Techs a fazer nada. A gente quer colabora, ó, tipo assim, vocês têm capacidade de mapear as fake news, isso está colocado, isso já aconteceu. Não podemos ter um canal de colaboração direta, de supressão rápida de conteúdos lesivos com o Ministério da Justiça, ou então com a Polícia Federal, com a Advocacia Geral da União, que seja, mas vocês não estão dispostos a fazer isso? O que a gente sabe, Nilson, por exemplo, no Twitter, enquanto que o Elon Musk aqui no Brasil é o paladino da liberdade de expressão, falou que até vai fechar o Twitter, lá na Índia, com o Modi, governo Modi, ele se colocou absolutamente tranquilo com as medidas determinadas pelo governo local, que são muito mais agressivas do que o Alexandre de Moraes determinou aqui. Ou seja, lá eles cumprem a lei, lá eles colaboram, aqui não, né? Então a gente está cobrando isso, essa responsabilidade aqui também. Aqui é importante, o Brasil, né, um país que está mergulhado em desastre informacional, a gente precisa da colaboração deles. Paulo, complementando, eu te pergunto o seguinte: como isso pode afetar, por exemplo, a liberdade de opinião? Tu pode regulamentar as grandes empresas de tecnologia, mas tu não pode impedir que um influenciador de grande audiência diga, por exemplo, que ele não acredita na urna eletrônica, que ele acha que a urna eletrônica é uma fraude. Isso tu não pode impedir e ele tem milhões de seguidores. Pois é. Aí a gente entra num debate delicado que eu acredito que até o atual governo, ainda que esteja tentando buscar saídas para esse assunto, comete erros graves, né? A gente viu no Rio Grande do Sul um ofício interno circulando da Secretaria de Comunicação da Presidência, apontando como desinformação sobre o Rio Grande do Sul simplesmente opinião de pessoas. No caso, opiniões erráticas, absurdas, né? Mas tudo bem, é opinião e eu acho que a gente, ao colocar no mesmo patamar a mentira deliberada da opinião, a gente pode cometer um erro brutal e pode dar muita lenha para o extremismo que é claro que está acontecendo ao longo do globo, né? Então, eu acho que é muito delicado, porém, os estudos, e aí o Alisson tá aí para mostrar, né? A gente tem a academia não só brasileira, mas global, debatendo a desinformação e começando a identificar padrões de disseminação de desinformação, tentando categorizar o que é uma opinião e o que é uma informação, por mais delicado que isso seja. Ou seja, as grandes universidades do mundo estão tentando buscar saídas para que a gente faça isso com cuidado, com o cuidado devido, e eu acho que existem respostas. Mas a gente precisa de quê? De investimento, precisa de laboratórios científicos nas universidades com dinheiro, né, público ou que seja com financiamento para a gente estar na vanguarda disso, né? De ao se deparar com um post como esse que você coloca, o cara falando algo que é claramente verdade, mas pela opinião, a gente entender intencionalidade, entender essa narrativa para ver como ela pode ser responsabilizada ou não, né? Então, acho que depende também de investimento, é ciência, né? A ciência da comunicação social, é a ciência da comunicação digital, são os cientistas da computação, são os estudiosos da linguagem. Essas pessoas têm que nos ajudar, a gente precisa ter saídas rápidas para esse tipo de coisa. Não podemos deletar a opinião de ninguém, mas a gente não pode ficar à mercê disso. E a gente precisa mover esforços como sociedade, envolver a universidade, envolver as empresas para colaborar, não no sentido de restrição, mas no sentido de qualificar o debate público. Esse realmente é um debate muito bom, assim, no meu pós-doc eu tentei fazer uma diferenciação parecida, estava analisando ataques a jornalistas, e aí as pessoas que atacavam diziam que era apenas uma crítica, e a necessidade de você fazer uma diferenciação entre a crítica, que ela é sempre saudável que exista,
e o ataque, né? E às vezes é sutil essa diferença, ela não é simples, mas você consegue ir identificando padrões para dizer: aqui há um ataque contra o jornalista, aqui há uma crítica ao trabalho que ele fez, né? A gente já está indo para o final, né? 11h11, a gente já até passou um pouquinho do horário. Eu queria finalizar com uma pergunta que o Eduardo Leães passou aqui, sobre a exigência do diploma para o exercício do jornalismo. Se o STF, ao derrubar essa exigência, se ele de alguma forma não colaborou com esse caos informacional que a gente vê hoje, inclusive com a ascensão desses comunicadores que não têm nenhum tipo de compromisso ético profissional. Sem dúvida, sem dúvida. A minha posição sobre o diploma é sem meias palavras, assim. Eu acho que o diploma é fundamental. Já até trouxe aqui numa resposta anterior, o papel social do jornalista não pode ser esvaziado, e acho que foi nesse sentido a decisão do STF. Acho sim que poderia haver uma regulação de tipo, beleza, né? A gente tem grandes profissionais do jornalismo que não fizeram graduação. A gente não está querendo ser religioso sobre isso, dogmático, né? Mas, no mínimo, uma regulação bem feita pelo Ministério do Trabalho, que analise a trajetória profissional, mas uma regulamentação é fundamental e acho que essa decisão do STF foi muito, muito ruim. Acho ainda, aproveitando para falar do Supremo Tribunal Federal, acho que a gente viu, por exemplo, um caso na semana passada de ministro chamando de fake news trabalho jornalístico, assim. E o ministro Alexandre de Moraes, que tem se notabilizado por supostamente liderar o debate desse novo campo do direito digital, né? Então, acho muito perigoso que quem esteja liderando esse debate não seja absolutamente respeitoso ao trabalho da imprensa profissional. Assim, jornalista tem que ser respeitado para liderar esse debate que está colocado. A gente é o protagonista disso. Não é o direito que vai resolver. O direito pode regular e a gente depende dele. Mas quem vai estar em Canoas, sabe, debaixo d'água para ver se tinha corpo ou não, é o jornalista. Quem vai pegar o relatório fraudulento sobre as urnas, ler 300 páginas, confrontar, fazer um trabalho de horas e horas, é o jornalista. Então, assim, não pode ser esvaziado, e acho sim que foi esvaziado. Acho que é uma luta que está com um caráter meio demodé, old school, de que ninguém mais fala disso, e a gente precisa falar, principalmente agora. Regulamentação das big techs, valorização do jornalismo, educação midiática, isso precisa ser palavra de ordem do jornalismo do século XXI. Então, concordo aí com a pergunta. E com essa fala, no Dia da Imprensa, a gente encerra bem. Paulo, quero te agradecer demais por dar o teu tempo para estar com a gente aqui, o teu conhecimento. O papo foi sensacional, pelo menos é a minha opinião. E quero te agradecer demais mesmo pela tua participação aqui conosco. Muito obrigado. Valeu, Alisson. É um prazer falar sobre jornalismo, estar contigo, que vem com essa pesquisa e esse trabalho na prática da academia, estar com a Ari num momento tão difícil. Como eu disse para vocês, o jornalismo gaúcho foi uma das minhas referências por acaso. E estar aqui com algumas das referências que eu sei que vocês são para o jornalismo do Rio Grande do Sul é uma honra. Não sei se estive à altura, mas estou até suado aqui porque me dediquei a trazer um pouco do que a gente está debatendo no Intercept, um pouco desse trabalho no New York Times também, e canal aberto sempre para a gente dialogar. Alisson, vou te atrapalhar um pouquinho. O nosso presidente do Conselho Deliberativo está conosco. Tu ia falar isso? Deixa mal, deixa mal. Desculpa. Não, tudo Então, certo. só vou me despedir do né? Paulo e agradecer muito, porque o convite foi feito num dia e no mesmo dia foi respondido. Eu queria te agradecer demais pela tua participação, que acrescentou bastante. Então tá, devolvo para ti, Alisson. Queria aproveitar, então, para convidar o nosso presidente do Conselho Deliberativo da ARI, que está conosco aqui, para fazer um encerramento dessa nossa conversa, né? O nosso grande jornalista Luiz Adolfo Lino de Souza. Passo a palavra para o senhor. Obrigado, Alisson. Realmente eu acredito que todos nós aqui nesse encontro estamos emocionados, Paulo,
pela defesa da nossa profissão, pelas colocações, digamos assim, tão pertinentes e atuais e vitais para o jornalismo. E uma fala que enriqueceu os nossos debates, que temos cotidianamente na entidade e que, de certa maneira, encontra esse eco com a nossa campanha, que eu espero que tu, Paulo, e assim como o Alisson, se integrem nessa campanha, que terá outras fases. Nós estamos, num primeiro momento, de lançamento. A própria enchente atrapalhou um pouco atos e o desenrolar dessa campanha, mas essa campanha vai crescer justamente com o apoio de profissionais como vocês, e de professores da academia que se dedicam a esse tema e que também encontram na ARI o apoio e o local para a gente disseminar essa importância da educação midiática. Então, eu acho que todos nós aqui, como jornalistas, ficamos muito tocados pela defesa do nosso papel e pela importância de debater esses assuntos. Então, muito obrigado mesmo, Paulo, muito obrigado, Alisson. Parabéns à diretoria da ARI, que mais uma vez cumpriu com o seu papel nesse Dia da Imprensa, que anualmente nós nos reunimos para tratar de assuntos tão relevantes como esse, da desinformação, da mentira e do crime, que precisa ser barrado e solucionado com as medidas cabíveis. Obrigado a todos. Alisson e Paulo Motorim, o Paulo na categoria nacional e o Alisson aqui incentivando os estudantes a participarem do Prêmio Ari, que esse ano é a 65ª edição. Estaremos juntos. Pode contar comigo, com o apoio aqui da Universidade Fevale, tanto para o Prêmio Ari quanto para a campanha contra a desinformação. A gente é parceiro para organizar evento aqui, falar sobre o tema também com os estudantes. Isso aí. Muito 90 obrigado a anos todos. da Ari ano que vem, 90 anos da Ari ano que vem. Que lindo. Parabéns, obrigada a Parabéns a todos. todos. Certo.